Fala, gente! Robson Ramos por aqui. Esse canal é o Tricolaço, mas a gente fala de seleção brasileira também quando tem jogo oficial, porque gostamos de futebol e ficamos putos quando os times que a gente torce vão mal. Eu quero começar esse vídeo convidando quem assiste a refletir sobre o seguinte, e se possível responder aqui nos comentários. Qual jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2022 foi pior ou parecido com o que a gente viu agora no jogo do Brasil contra o Paraguai? E digo mais, qual jogo da seleção brasileira na Copa de 2022 no Catar foi pior ou igual do que as atuações do Brasil na Copa América de 2024 lá nos Estados Unidos? Essas perguntas são importantes de serem respondidas porque eu vou insistir, deve ser o 50º vídeo que eu falo de seleção brasileira, que eu chamo as pessoas a refletirem o quão injustas elas foram com o Tite no julgamento do trabalho dele, especialmente na Copa de 2022, no final da participação brasileira por lá. Isso não quer dizer que o Tite deveria continuar, porque ele não ia continuar. Ele já tinha dito que ele sairia da seleção mesmo se ganhasse o título. Mas a forma como ele foi tratado por muita gente, pela torcida e até por parte de analistas, foi muito covarde se a gente observar o que ele conseguiu produzir com a atual safra de jogadores brasileiros disponíveis para jogar por uma seleção. Porque o Brasil sai da Copa nos pênaltis por causa do fato do Tite não ter colocado o Neymar para abrir. Todo mundo já falou, o Neymar não abriu, o Rodrigo perdeu o pênalti muito jovem, aquela coisa toda. Mas hoje tem gente cobrando que o Brasil tenha preparação de ciclo, que foi a coisa que o Tite mais fez na vida. E organizou o time para jogar bem duas Copas. O Brasil não jogou mal, do ponto de vista de jogar fora o trabalho, nenhuma das duas Copas que o Tite disputou. Não se disputa a Copa sozinho. Você tem outras seleções e algumas vão eventualmente jogar um pouco melhor que você, ou você ou uma ou outra seleção vai ter um pouco mais sorte do que a sua em algum momento. Então, o fato do Brasil não ter ganhado nem a Copa de 2018, nem a de 2022, não invalida a qualidade do trabalho do Tite quando a gente compara, inclusive, com dois momentos. Com o momento anterior à chegada dele, trabalho do Dunga horrível, não confundir com o trabalho do ciclo de 2010, falando do outro trabalho horrível, e comparar com o atual, que é horrível. Toda essa volta para chegar no seguinte: o Dorival Júnior vai voltar a ter meu respeito se ele chegar na coletiva agora e admitir e também aceitar que o time está jogando mal, que as últimas apresentações foram muito ruins, que hoje jogou muito mal, que ele tem responsabilidade nisso, que ele reconhece que o time tem qualidade, mas que não está entregando o futebol condizente com a qualidade que tem e que ele vai trabalhar para isso melhorar. Porque aí ele vai estar sendo honesto. Se ele tentar subverter a lógica e falar que não, que ele viu pontos positivos, que ele viu evolução, que ele sabe que demora para ajustar um time, mas que ele viu melhora, ele está sendo mentiroso e merece sair. Porque ele já mereceria sair pelo trabalho nos últimos jogos. Porque é importante estabelecer uma divisão aqui, muito clara. O Brasil não tem mais os craques que tinha no passado. Aliás, poucas seleções têm. Né? Mas o Brasil, como teve sempre muitos craques, sente mais. Mas o Brasil tem bons jogadores. O time do Brasil não é ruim. No time do Brasil hoje, contra um Paraguai horrível, que está em 8º lugar nas eliminatórias, o Brasil tinha no time titular os 3 atacantes do Real Madrid, tirando o Mbappé. Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior. E o time não marcou gol. Então, hoje o problema central, definitivo, da seleção brasileira de futebol é o seu técnico. É um trabalho muito ruim
do técnico. Porque o time não é ruim. O time, como eu disse, o Brasil já teve mais craques, mas o que tem nesse time, além de ser o melhor que o Brasil tem hoje, uma ou outra exceção que você pode discutir e tal, mas todo mundo concorda que não tem jogador ruim ali. Com qualquer técnico um pouco mais organizado, um pouco mais rápido de criação de ideias, cara que chega lá e ajusta posicionamento em campo rapidinho e tal, esse time estaria jogando bem. E curioso que o técnico que recentemente melhor fez isso foi o Dorival, em 2 ocasiões apenas. Nos 2 amistosos, contra a Inglaterra e Espanha. Aliás, os únicos 2 bons jogos da passagem pelo Dorival Júnior pela seleção brasileira. Uma atuação muito boa contra a Inglaterra, vitória dentro de Wembley. E se você considerar que a Espanha hoje é a melhor seleção do mundo, uma bela atuação lá em Madrid contra a seleção espanhola, onde o Brasil empatou. Depois disso, a Copa América do Brasil foi um fiasco, foi uma coisa horrorosa. E as eliminatórias continuaram sendo. O Dorival Júnior fez um trabalho muito ruim, tanto no jogo contra o Equador, quanto no jogo contra o Paraguai hoje. O Brasil foi horroroso, porque o Brasil não cria, porque ele prende os jogadores sem explicação nenhuma a posicionamento fixo que não rende, porque ele não trabalhou o time para construir as jogadas desde a sua defesa até o ataque. Ele prefere trabalhar com aquela bola longa, negócio que não é do Dorival nos clubes que ele trabalha, mas está deixando o time produzir um troço desse para a bola chegar lá na frente, para encontrar um dos 3 atacantes, quem sabe trombando com alguém para tomar a bola. Uma coisa, olha, pavorosa. Pavorosa. Horrorosa. Não consegue dar um pouco de entrosamento para os caras, deixa todo mundo muito distante, e ele não consegue perceber isso. A gente sabe que ele não consegue perceber porque ele não mexe na forma do time jogar. Ele mantém a mesma forma do time jogar. É um negócio pavoroso, é horrível. É horrível, é fraco. E assim, tudo isso a gente diz até para evitar aquelas coisas fáceis do tipo, era bom quando o jogador usava chuteira preta, não pintava o cabelo. Isso é tudo bobagem. Aliás, se você vier falar isso aqui, me perdoe, eu vou considerar você o sujeito que não entende nada de futebol. Quem gosta de futebol e acompanha, sabe que essas coisas não têm relação com nada. Esses caras pintam o cabelo, usam chuteira colorida e vão lá no Real Madrid e jogam bola. Todos eles. E não tem essa. Outro dia eu li um absurdo na internet, num cara falando da Premier League. Não, porque o futebol inglês, o cintura dura. Tem cara que vê. O cara não assiste um jogo e vê futebol assim. Ele acha que é isso. Não, tem que convocar os jogadores que jogam no Brasil. Quem são, cara pálida? Essa seleção tem vários. Alguns deles estavam jogando aqui até o fim do ano e foram embora. O Estevão entrou de novo, hoje não produziu nada, mas também entrou no final. Mas no jogo contra o Equador não produziu nada. Não é só culpa dele, é culpa do Dorival também, que posiciona mal, que orienta mal. O Luiz Henrique hoje deu no final, conseguiu roubar uma bola que a defesa perdeu, entrou na área, 3 jogadores posicionados na entrada da área, ele não bota a bola para trás, ele coloca a bola horizontalmente dentro da área. Dá 2 zagueiros para tirar, né? Uma atitude clara de quem não está entendendo onde está. No time dele ele não faria isso. E outra, você convoca os caras daqui, o cara daqui é cobiçado e é vendido para fora, e aí na outra convocação ele passa a ser um jogador de fora. Só que tem uma questão, como a gente estava dizendo aqui, não há mais craques no Brasil. E o Brasil hoje, o campeonato nacional hoje, é um campeonato tão cheio de estrangeiros como outros que a gente vê pelo mundo aí. Então quem são os melhores jogadores de alguns times brasileiros? São jogadores estrangeiros. O próprio São Paulo nosso aqui, a gente vive dizendo isso. Tá? A gente fala do Arboleda, a gente fala do Caleri, a gente fala do próprio Bobadilha, que estava em campo hoje pelo Paraguai. O Lucas, que é um destaque do São Paulo, entrou de novo, hoje entrou mal nos 2 jogos. Pô, se não é o Dorival que tem a ver com isso, então não sou eu. Não sou eu. Mas é muito simples identificar quem é o Dorival.
É só ver a distribuição de jogadores em campo. Espaçados, lentos nas tomadas de decisão. Está claramente na minha cabeça a orientação se chocando com o que eles fazem nos seus clubes. E aí os caras se perdem nesse raciocínio. Mas acho que o pior ponto mesmo é o que o Dorival tem feito nas coletivas. Ontem eu fiquei animado, porque ontem ele fez um negócio que eu espero que técnicos de times grandes e da seleção brasileira façam. Né? Ontem ele disse que nesse momento importa mais o resultado do que a qualidade de jogo, ou seja, ele admitiu que precisa melhorar a qualidade e disse que o Brasil estaria na final da Copa do Mundo de 2026. Aliás, o título desse vídeo é por causa dessa afirmação do Dorival. Ele falou: o Brasil, eu tenho certeza que o Brasil estará na decisão da próxima Copa. Me cobrem. Então tá aí o título do vídeo. Cobrem o Dorival. Eu nem sei se ele falou isso conscientemente ou se ele estava lá respondendo alguma coisa, de repente acabou construindo essa frase sem querer e quando viu, teve que admitir. O fato é o seguinte: é ruim, é fraquíssimo o trabalho do Dorival à frente da seleção brasileira, comprova que os técnicos brasileiros estão cada vez mais pobres de ideias, porque o futebol hoje sem craques precisa das ideias dos técnicos e de organização em campo. Pode reparar, os grandes times do mundo hoje são grandes forças coletivas. Mesmo o Manchester City. Tem lá o Kevin De Bruyne já começando a entrar na fase quase final da carreira aos pouquinhos. Talvez o grande nome. O Haaland é um artilheiro, mas não é um jogador plástico. O DNA daquele time é coletivo. O futebol do Guardiola é eminentemente coletivo. Os times dele ganham pelo coletivo. A seleção espanhola é uma seleção de coletivo, que adicionou aí dois jovens, aí o Lamine Yamal, o Lamine Yamal e o Olmo agora na Euro. E o Williams, né? Os craques todos jovens lá. Mas o DNA do time é de time coletivo, não tem um destaque individual. E é isso que o Brasil precisa perseguir, porque o Brasil também não tem mais craques. Só que aí o Brasil perde no seguinte aspecto. O técnico de futebol brasileiro enfraqueceu, nunca foi grande coisa, mas se enfraqueceu demais, são todos muito atrasados, e no futebol internacional o que mais evoluiu foi o técnico. O técnico capaz de ter respostas rápidas para problemas de times como o time do Brasil. Até o técnico da Argentina, que não era técnico, teve respostas rápidas para problemas urgentes na seleção argentina e ganhou a Copa do Mundo. E não é um grande técnico do ponto de vista de nome, de carreira, ele não era técnico, ele era preparador físico, depois auxiliar. Ele virou técnico, porque ninguém ia pegar, não tinha técnico para pegar a Argentina em 2020. Aí o cara pegou, tá bom, vai você. Aí ele fez lá pensou, tem que fazer o time pro Messi. E aí ele ganhou a Copa América no Brasil e depois a Copa do Mundo no Catar. Sem ser brilhante, a Argentina não foi brilhante, mas se organizou em campo para vencer. O Dorival Júnior não tem hoje inteligência para organizar um time em campo para que esse time vença. Mas ganhou a Copa do Brasil, bicho. Ganhou, todo mundo sabe como. Vai empurrando e vai ganhando. Tanto é que o time do São Paulo dele também não ganhava jogo fora no Campeonato Brasileiro. Isso é uma verdade, pô. Você achar que havia virtuosismo no time do São Paulo, campeão da Copa do Brasil do ano passado, é negar a realidade. Então o Dorival é fraco, o trabalho que ele está fazendo é fraquíssimo. Eu me iludi com aqueles 2 primeiros jogos. Eu não consigo acreditar que vai sair coisa melhor dessas reuniões do Dorival com os jogadores. E sinceramente eu já o cortaria agora. Mas os jogadores não têm culpa? Tem. O Vinícius Júnior precisa jogar muito mais do que está jogando. Eu falei no outro vídeo e repito hoje aqui. Será que o Vinícius Júnior é um jogador de clube?
E eu estou falando isso muito sinceramente, acho que tem que ser pensado, isso tem que ser posto na mesa. Até porque quando ele estiver ruim como ele estava hoje, tem que sair para entrar outro. Qual é o problema? Tava muito mal de novo. Aí você fala, pô, é verdade, mas não tem objetivo. Dribla, leva 3, 4 com ele, mas joga preso lá do lado esquerdo e não negocia com o técnico para sair dessa condição. E assim, perdeu no 1 contra 1 pra caramba hoje também. Então ele joga mal na seleção brasileira. E o jogador que jogava melhor nos últimos tempos, que era o Rodrigo, também está caindo de produção. E o meio de campo tem que ser repensado. Com o Lucas Paquetá, eu acho muito bom, gosto muito do Bruno Guimarães, mas acho que tem que experimentar outras peças aí. Tem que experimentar outras peças aí. Tem que, de vez em quando, tentar testar o Casemiro de novo, pelo menos uma vez ou outra. Observar quem é que pode organizar esse time no meio. É difícil, porque no Brasil você não tem, né? Você não tem jogadores para isso mais. Alguém vai dizer o Ganso? Não, para. Não. Não serve para isso agora. É difícil. Eu acho que a gente tem que considerar pela primeira vez que o Brasil pode mesmo não participar de uma Copa do Mundo, porque cada vez que a gente vê o time jogando, ele se afunda mais. Mas, de certo modo, isso é bom também para a gente acostumar com a ideia de que o futebol forte é o futebol de clube e que seleção uma hora ia acabar. Tá acabando. Tá acabando. O Alisson, não vou dizer que ele tomou um gol que não se toma, a defesa facilitou demais pro Diego, jogador paraguaio, a ficar com a nota 5. O Danilo ficou preso lá naquele quadrilátero do lado direito da defesa do Brasil, pouco atacou, vai levar uma nota 5 também. A defesa não foi mal, Marquinhos e Gabriel Magalhães, mas também. O Guilherme Arana apareceu muito no ataque, mas não resolveu. O André de novo foi bem. Quem é o melhor em campo no Brasil? O André. Pelo menos a função dele ele faz direito, de volante ali. Hoje o Paquetá estava abaixo, o Bruno Guimarães sumido. O Rodrigo do lado direito, perdido. O Endrick centralizado, muito perdido. Aí o Dorival inverteu, colocou o Endrick do lado direito, centralizou o Rodrigo de novo. Tem que lembrar para o Dorival que o Rodrigo não é centroavante, ainda assim se esforça, mas não funcionou. O Endrick do lado tomou muita decisão errada e depois acabou saindo. E o Luiz Henrique entrou e fez pouco também por ali. Então eu não dei a nota do André, né? Vou voltar lá então de novo. O André eu dou nota 7, Paquetá eu dou nota 5,5, o Bruno Guimarães eu dou nota 4, o Endrick eu vou dar uma nota 4, porque correu, teve um ou outro lance bonitinho ali, mas nada demais. O Rodrigo hoje é 5 e o Vini Júnior é 4. Pô, eu espero que o jogador brasileiro que está na lista dos melhores do mundo faça mais do que o Vini está fazendo. O Luiz Henrique entrou com muito mais vontade do que talento, dá para dar um 6 para ele. E quem entrou bem foi o João Pedro. E olha só, o João Pedro não fez nenhuma estripulia. Ele entrou centralizado, puxou a marcação para si, e essa funçãozinha tática aí começou a abrir espaço para o Vini participar mais do jogo, o Rodrigo também, o que fez com que o Brasil, inclusive, melhorasse um pouco no segundo tempo. Mas aí a conclusão, por parte deles todos, ficou devendo muito. Tá? O Lucas entrou para mim mal de novo, o Gerson entrou pouco, podia fazer. O Estevão entrou, não aconteceu nada. É isso. Esse é o resumo da seleção brasileira. Horrorosa. Essa pior atuação que eu vi da seleção brasileira no primeiro tempo de hoje. A pior que eu vi na vida. Muito ruim. E eu acho que a tendência desse trabalho do Dorival é a gente ver mais atuações ruins da seleção brasileira. Chega. Tá tudo muito ruim. Precisa mudar tudo. Uma vergonha. Valeu.